Atacante do Flamengo pode pegar 5 anos de cadeia. CBF antecipa o último jogo do Mengão no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação para todos os vídeos e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos, o Flamengo ainda está aí vivendo, respirando o título do Enia Campeonato Brasileiro. Inclusive, lá no CT do Urubu, já foi atualizado o muro do Mengão, o muro das taças, o muro dos troféus. Colocaram lá, debaixo do troféu, do desenho do troféu do Campeonato Brasileiro, 9. O Flamengo tem 9 títulos, é o maior campeão brasileiro dos pontos corridos. O Flamengo é o maior campeão brasileiro desde quando criaram o Brasileirão, que começou em 1971. Primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. Abaixo disso, foi tudo ganho no fax. Tá? Então o Flamengo é o maior campeão brasileiro. É o que tem mais títulos do Brasileirão. Sem contestação. Título de fax? São títulos valiosos, sim. Títulos importantes, sim. Mas não são títulos do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou em 1971. Bom, após o Flamengo ter sido sagrado campeão na 37ª rodada, o elenco rubro-negro recebeu folga nessa quinta-feira e amanhã, sexta-feira também. Se representam na manhã de sábado no CT do Urubu para fazer o primeiro treino com foco no jogo contra o Cruz Azul, lá no Catar, já na abertura aí para o Flamengo, né, do Mundial de Clubes, Mundial Interclubes. Uma coisa que eu acho muito injusta, né? O Flamengo vai ter que jogar contra o Cruz Azul. Se passar do Cruz Azul, vai ter que jogar contra o Pirâmide do Egito, para depois pegar o Paris Saint-Germain, descansadinho, um jogo só. O Flamengo vai ter que enfrentar uma maratona. Disputou Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, vai viajar para o Egito, vai disputar jogo contra o Cruz Azul. Esse jogo é quarta-feira, a partir de 1h30 da tarde na Rede Globo de televisão. O jogo está marcado para as 14 horas. Eu acho muito injusto isso. Muito injusto mesmo. Eu acho que todos deveriam disputar em igualdade, né? Teria que ser a mesma quantidade de partida para todos. Mas, né, os representantes dos clubes, os presidentes, não reclamam, não questionam quem sou eu. Só estou aqui expondo minha posição como torcedor, que eu acho realmente muito injusto torcer para que o Flamengo faça um bom Mundial Interclubes, né? Bom, como eu falei, após o Flamengo ter vencido o título, a CBF adiantou o jogo do Flamengo, que seria no domingo, contra o Mirassol, lá no Maranhão, no dia 7, antecipou para sábado, dia 6. O jogo acontecerá às 18h30. E o Flamengo decidiu que mandará o time sub-20 para disputar essa partida. Sendo assim, os atletas do Flamengo que viajariam no dia 8 para o Catar vão viajar no sábado, dia 6. Inclusive, dia 6 está marcado um grande Aeroflá. Os torcedores do Flamengo vão se reunir lá no terminal do Fundão, na Ilha do Governador, a partir de meio-dia. Galera, vocês viram como é que ficou o ônibus do Flamengo? Depredado. Aquilo ali é patrimônio do clube, aquilo ali é patrimônio nosso também. Então nós temos que preservar. A festa foi linda, a festa foi maravilhosa, mas eu acho que não compete aí depredar um bem do clube. Isso aí não achei legal, não achei de bom tom. Não ficou maneiro mesmo. Destruíram o ônibus personalizado do Flamengo. Então, você que for participar desse grande Aeroflá que vai ter aí, apoiando o clube no Interclubes, não depredem o ônibus novamente. Vão lá, vão seguindo, vão cantando, passando essa energia positiva para os jogadores, que isso é muito importante. O atleta se sentir acolhido pela torcida. Isso vai fazer a diferença no dia do jogo. Eu acho que o Flamengo está muito mais preparado do que contra aquele Mundial de Clubes contra o Liverpool, que a gente infelizmente perdeu ali nos acréscimos, né?
Então, seguindo aqui com as informações, o técnico Felipe Luiz, após mais um triunfo, se aproximou ainda mais dos números de Jorge Jesus. Felipe Luiz no comando do Flamengo tem 85 jogos, 55 vitórias, 20 empates, 10 derrotas, 5 títulos, 150 gols marcados e 52 sofridos. Contra 58 jogos e 44 vitórias, 10 empates, 4 derrotas e 5 títulos, 132 gols marcados e 42 gols sofridos pelo time de nosso querido, amado Jorge Jesus, que está nos anais do Clube de Regata do Flamengo, está na história do nosso Mengão, está nos nossos corações, um técnico muito querido por todos nós rubro-negros, né? Agora a notícia que eu tenho para trazer aqui, assim como aconteceu com o Bruno Henrique, aconteceu com o Tigrinho lá do Palmeiras, Ramon Abate Abel ganha efeito suspensivo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e já vai poder apitar nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A medida vem um dia após a confirmação do título do Flamengo e do vice do Palmeiras. Já ele não vai mais poder ajudar o Palmeiras em nada, pode liberar, não tem problema nenhum. Ramon Abate Abel pegou 40 dias de suspensão, não sou ele como o responsável pelo VAR da partida entre Palmeiras e São Paulo, aquele erro grotesco dele, como eu falo sempre. Eu quero ver como erro e não como conivência. Então, ele dos 40 dias, ele pegou aí alguns dias, sim, só algumas semanas, e já volta a estar à disposição da CBF para poder apitar jogos do Brasileirão. Na última rodada, a gente deve ter o nome de Ramon Abate Abel escalado aí para alguma partida, né? Bom, quem vai comandar o elenco do Flamengo contra o Mirassol lá no Maião é Bruno Pivetti, tá? O time sub-20 aí vai jogar contra o Mirassol pela última rodada. Meus queridos, minhas queridas, não cobrem da garotada. Mirassol é um das grandes atrações, grandes revelações do Campeonato Brasileiro de 2025. Não perdeu nenhum jogo na sua casa. Então, não queiram cobrar dos garotos. Não, tem que vencer do Mirassol, é Flamengo. Não, vamos dar um refresco para os garotos aí. Vai ser um jogo muito difícil, né? Se eles conseguirem um empate, show de bola. Se perderem, show de bola. Nós temos que apoiar os nossos cria do Ninho, tá? Um jogo importantíssimo, né? Que não vale mais nada, mas é muito importante para eles ganharem visibilidade, principalmente porque em janeiro, né, o Flamengo estará fazendo a pré-temporada, as competições vão começar mais cedo por causa da Copa do Mundo, e o Flamengo vai utilizar esse jovem nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Inclusive pode ter um jogo entre Flamengo e Bangu, lá nos Estados Unidos. Eu congrego numa igreja aqui perto de casa e um dos pastores, ele é jogador do Bangu e foi perguntado a ele sobre esse jogo nos Estados Unidos. Ele disse que ainda estão vendo isso aí, estão avaliando e talvez possa acontecer mesmo. Bom, mudando aqui de assunto, jogadores do Flamengo viram a cara um pro outro e acabam a amizade por conta de mulheres. É isso aí, galera. O futebol raiz voltou no Flamengo. Aquela galera que gosta do furducinho, gosta de uma festinha na noitada, tomar um beer night, voltou. Por isso que o Flamengo tá aí, ó. Ah, rapaz, que saudade da década de 80, década de 90. Você encontrava os jogadores na balada aí de madrugada, bebendo, chegava no outro dia, jogava pra caramba, vencia. Agora uma galera Nutella, não pode treinar muito, controle de carga. Os caras estão aí, ó, mandando ver. E toma ali Tadala, né? Porque o que acontece? Na festa do cara, né? Que eu fiquei sabendo, tinham 70 mulheres para 2 caras, né? 35 para cada um. E um ainda furou o olho do outro. Meu irmão, essa uma aí no meio dessas 70 deve ser a das galáxias, o cara ficar bolado. Bom, Carrascal e Gonzalo Plata rompem a amizade por causa de mulher. O motivo do afastamento seria porque um dos atletas teria furado o olho do outro companheiro de equipe. Com o rompimento, as festas que antes eram organizadas pelo Camisa 15 e o Camisa 50, junto com o Pulgar, Eric Pulgar, que teve mulher que brigou por causa do Eric Pulgar nessa festa, cara. Agora estão separados, né? Espero que isso aí eles não atrapalhe nada dentro de campo. Estou falando aqui com um tom de brincadeira. Os caras, no momento de folga deles, podem fazer o que quiser.
Tem que acabar com esse negócio do jogador ser tratado como um robô, como uma máquina. Não, o cara tem que se divertir. Os caras são novos, estão com dinheiro. O que adianta você ter dinheiro e não poder usufruir dele? Eu dou um exemplo do Ayrton Senna. Cara super bacana, super querido, famoso, milionário e não pôde curtir a vida porque, infelizmente, na curva Tamborello, no circuito de Imola, em 94, perdeu a sua vida. Outro exemplo são os Mamonas Assassinas, cheio de dinheiro, cheio de planos para o futuro, iam fazer o último show para entrarem de férias. O que aconteceu? Lá na Serra da Cantareira, um acidente com o avião deles. Então, meus irmãos, deixa os caras curtir a vida deles à vontade, né? Jogo entre Flamengo e Mirassol, sábado às 18h30. Agora o assunto mais importante aqui. Atacante do Flamengo pode ser preso, pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Esse era o assunto-chave desse vídeo. A Justiça do Distrito Federal acolheu o recurso do Ministério Público e torna Bruno Henrique do Flamengo réu por estelionato. Caso seja condenado, o atacante pode receber uma pena de 1 a 5 anos de prisão. A Justiça do Distrito Federal já havia tornado o jogador réu por fraude esportiva e havia entrado com um pedido no Ministério Público do Distrito Federal que Bruno Henrique e apostadores envolvidos no caso fossem tornados réus também por estelionato, o que foi aprovado hoje, quinta-feira, dia 4. Também viraram réus por estelionato o irmão de Bruno Henrique e a cunhada e outras 6 pessoas. Então, foi acatado o pedido do Ministério Público Federal. Bruno Henrique vai ser julgado vai ser réu por estelionato. E ele pode ser preso. Vamos aguardar aí, né? Cena dos próximos capítulos, o que pode acontecer com o Bruno Henrique. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Se for comprovado que ele agiu de má fé, eu acho que tem que responder. Só que eu fico indignado porque eu vejo tantas matérias na televisão falando sobre estelionato, eu não vejo um estelionatário ficar preso. Exemplo que nós temos aí é um dos governadores que está sambando na nossa cara, réu confesso, ele mesmo em julgamento falou que roubava e que roubar vira um vício. Eu estou falando porque está gravado e foi mostrado na televisão. Então não corro o risco de ser processado por isso. Né? O processo foi público. Ele falando no vídeo que sim, ele roubava, ele desviava dinheiro e que aquilo era um vício, que quanto mais ele desviava, mais ele queria desviar. E está solto aí, tirando onda na Zona Sul, piscina de bordo infinita. Então eu não vejo um estelionato no Brasil ser preso, tá? Ainda falando sobre Bruno Henrique, tá? O atacante cogita se aposentar no final da temporada agora, de 2026. O atual contrato do jogador com o Flamengo vai até o final de 2026 e após o jogo de ontem, ele foi perguntado sobre aposentar no Flamengo e ele deu essa resposta, abre aspas. Sem sombra de dúvidas, mais um ano de contrato no Flamengo. Me perguntou se tenho mais 2 anos de contrato pela frente? Falei que não. Sei o meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando ao fim. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e, quem sabe, pendurar as chuteiras, tá? Então, Bruno Henrique aí tem o desejo de pendurar a chuteira no Flamengo. É o último contrato dele com o Mengão. E eu acho que ele ainda pode jogar por mais 1 ou 2 anos, né, em alto nível, principalmente depois de todo o transtorno que ele passou. Deu aquela aliviada na cabeça, mas agora volta novamente aí a questão do jogador ser julgado por estelionato, gente. É complicado, é muito difícil. Espero que tudo corra bem. Então, galera, elenco do Flamengo de folga hoje, quinta-feira, de folga amanhã, sexta-feira, se representa no CT Ninho do Urubu. Aeroflá, reunião da galera, meio-dia de sábado, dia 6, lá no terminal da Ilha do Fundão. Valeu? Não depredem o ônibus do Mengão. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fique com Deus.